Como entender o propósito da sua provação atual, através da história bíblica de Moisés. Há momentos em que a vida nos leva para lugares onde o chão parece seco demais, o céu distante demais e a alma cansada demais. Situações que nos desestruturam, silenciam nossas forças e nos fazem perguntar se realmente existe propósito no caminho que estamos atravessando. É nesse território onde as respostas parecem desaparecer que Deus faz surgir os maiores sinais da sua presença. A história de Moisés não começa com estabilidade, mas com crise. Não nasce no conforto, mas na tensão. Não se ergue entre garantias, mas entre ameaças. E essa mesma estrutura espiritual aparece na sua vida quando Deus decide formar algo eterno dentro de você. Quando olhamos para a jornada de Moisés, percebemos que ela não é apenas um relato antigo, mas uma arquitetura divina que se repete em diferentes eras, culturas e histórias pessoais. Moisés nasce em um tempo de opressão extrema, cresce no centro de um império idólatra, foge para sobreviver e retorna apenas quando Deus decide transformar sua fraqueza em instrumento de libertação. A trajetória dele revela que a provação não é o último capítulo, mas o início. É a preparação silenciosa que antecede o mover de Deus. É o terreno onde o Senhor trabalha áreas que você ainda não percebe, removendo o que não sustenta e fortalecendo aquilo que será necessário para o próximo passo. A arqueologia confirma que o Egito daquela época era um ambiente rígido, hierárquico e violento, marcado por uma obsessão por controle. E é justamente nesse cenário que Deus planta um libertador. A Bíblia mostra que o nascimento de Moisés acontece em meio a um decreto de morte, porque o propósito dele era maior do que qualquer estratégia humana de oposição. Isso revela que, muitas vezes, a sua provação atual carrega o mesmo padrão. A oposição aumenta porque o chamado cresceu. A pressão se intensifica porque o propósito está prestes a nascer. E Deus usa situações adversas para empurrar você para o lugar exato onde Ele quer trabalhar sua fé. O deserto não é ausência de Deus, mas cenário de revelação. Não é punição, mas preparação. Não é abandono, mas refinamento. Cada passo que Moisés deu, da cana do Nilo até a montanha em chamas, mostra que Deus trabalha em silêncio até que você esteja pronto para ouvir sua voz. Assim como Moisés não entendeu seus primeiros anos, talvez você também não compreenda o que está acontecendo agora. Mas a jornada bíblica revela que Deus age através daquilo que parece confuso, doloroso ou injusto. E quando Ele decide falar, tudo aquilo que antes parecia desordem se torna parte do propósito que Ele estava construindo. Esta introdução abre o caminho para a revelação central deste vídeo. Sua provação não é perda, mas processo. Não é ruína, mas início. E entender a jornada de Moisés é entender a estrutura invisível daquilo que Deus está fazendo dentro da sua própria história. O mistério do nascimento sob ameaça. O propósito de Deus costuma nascer em ambientes onde tudo parece contrário a Ele. A narrativa de Moisés começa exatamente assim, em um cenário de opressão que pressionava o povo hebreu até os limites da sobrevivência. O Egito havia se tornado um sistema de controle que transformava vidas em números e expectativas em cinzas. A ordem de Faraó para eliminar os recém-nascidos hebreus não era apenas um ato político, mas uma tentativa espiritual de sufocar o avanço do plano divino. Era como se as trevas tentassem impedir que a promessa de Deus respirasse. No entanto, é nesse ambiente ameaçador que o Senhor decide iniciar um movimento que mudaria a história de uma nação inteira. A Bíblia revela que a mãe de Moisés viu algo diferente em seu filho e decidiu escondê-lo pelo máximo de tempo possível. Esse detalhe mostra que Deus costuma despertar percepções espirituais em momentos de maior pressão, porque quando o ambiente se torna hostil, a fé precisa enxergar além da superfície.
O nascimento de Moisés sob ameaça expõe uma verdade que muitos ignoram. Quando o inimigo intensifica ataques, não é sinal de derrota, mas de revelação. Aquilo que Deus está levantando dentro de você provoca resistência, porque possui impacto eterno. A intensidade da oposição muitas vezes denuncia a grandeza do que Deus está gerando em silêncio. A arqueologia e os registros históricos confirmam que o Egito da época praticava infanticídio seletivo como forma de manter controle populacional. Esse contexto brutal realça ainda mais o poder da intervenção divina. Enquanto os homens tentavam definir quem viveria, Deus preservava aquele que carregaria sua missão. Isso reforça que a provação que envolve o início de um propósito nunca é acidental. Quando o ambiente se torna inseguro, o Senhor age de maneira precisa para garantir que nada interrompa o que Ele decretou. A ameaça não destrói o propósito, apenas evidencia o quanto Deus o sustenta. A preservação de Moisés em seus primeiros dias revela um padrão espiritual que se repete até hoje. Deus opera de forma invisível em momentos onde tudo parece frágil demais. Quando você se encontra em situações onde sua fé parece pequena diante da pressão, é ali que o Senhor está construindo as bases de algo maior do que você imagina. A provação inicial não é um aviso de fracasso, mas um indicativo de que Deus está agindo em níveis que seus olhos ainda não conseguem alcançar. O nascimento de um chamado frequentemente acontece em meio ao caos, porque é no caos que o poder de Deus se torna mais evidente. A pergunta que surge é inevitável. Por que Deus permite que propósitos nasçam em crises? A resposta é profunda e confrontadora. Em meio à instabilidade, você aprende a depender mais de Deus do que de qualquer estrutura humana. No ambiente hostil, o coração é treinado antes mesmo de compreender a jornada. A provação inicial molda a sensibilidade espiritual para que, no futuro, você reconheça a mão de Deus até nas sombras. Assim como Moisés foi carregado entre riscos desde o início, você também pode estar vivendo um tempo em que o cenário ao redor parece contrário ao que Deus prometeu. Contudo, essa contradição aparente faz parte do processo divino que revela o poder do propósito. O mini payoff deste capítulo é claro. A provação que envolve o início de algo não destrói o que Deus está formando. Pelo contrário, prepara o palco para que a glória dele seja vista com maior nitidez. Se Deus inicia obras grandes em ambientes instáveis, isso significa que a instabilidade que cerca sua vida talvez seja o sinal de que Ele está fazendo nascer algo que ultrapassa suas expectativas. O lugar onde tudo parece frágil pode ser exatamente o útero espiritual, onde Deus decide gerar transformação. À medida que seguimos para o próximo capítulo, a jornada se aprofunda e revela como Deus usa instrumentos inesperados para proteger aquilo que Ele mesmo levantou. Se o nascimento aconteceu sob ameaça, como o propósito continuará avançando quando a pressão aumenta. O cesto no Nilo e a soberania invisível. A redenção começa antes que o homem perceba que está em perigo. Quando o choro de um bebê ecoa dentro de uma casa hebreia, condenada pela lei egípcia, a família de Moisés já sabe que chegou o limite da resistência. Eles haviam escondido o menino pelo tempo máximo possível. Agora, qualquer ruído poderia atrair a morte. Nesse momento, quando tudo parece sem solução, Deus move o coração de uma mãe para realizar um gesto que carrega mais fé do que palavras: colocar o filho dentro de um cesto e lançá-lo ao rio. Essa ação, que parece desespero, é, na verdade, uma demonstração silenciosa de confiança. Ela não está entregando seu filho às águas, mas à soberania de Deus. O cesto no Nilo se torna o símbolo inicial de como o Senhor conduz destinos, mesmo quando parece que tudo está fora de controle.
A arqueologia e os textos do Antigo Egito mostram que o Nilo era visto como uma divindade, um deus que dava e tirava a vida. Para os egípcios, o rio era a força que sustentava a civilização. Por isso, o ato de lançar Moisés ao Nilo carrega um contraste espiritual profundo. Um povo escravizado é forçado a obedecer ao decreto de um rei que se considerava filho dos deuses. Mas Deus subverte essa ordem usando o próprio rio que eles adoravam. Enquanto o Egito via o Nilo como divino, Deus o transformava em proteção. O que era ameaça se tornou caminho. O que era instrumento de morte se converteu em rota de vida. Essa inversão revela que nenhuma força cultural, espiritual ou histórica tem domínio sobre aquilo que Deus decide preservar. O texto bíblico diz que o cesto foi colocado estrategicamente entre os juncos, em um local onde a filha de Faraó costumava banhar-se. Isso não é coincidência, mas arquitetura divina. A mão de Deus age com precisão em detalhes que parecem pequenos demais para serem percebidos. O que era improvável se torna inevitável. A filha do próprio rei responsável pelo decreto de morte encontra o bebê condenado a morrer e, movida por compaixão, decide salvá-lo. A soberania de Deus aparece exatamente aí. Ele usa quem está dentro do sistema para frustrar o sistema. Ele usa a casa do opressor para formar o libertador. Ele mostra que nenhuma estrutura humana é grande demais para impedir seu propósito. Quando observamos esse momento com profundidade espiritual, percebemos que Deus não salvou Moisés apesar do Nilo, mas através do Nilo. Isso revela algo sobre as provações que enfrentamos hoje. Deus não trabalha apenas retirando você da dificuldade. Muitas vezes, Ele age por meio da própria situação que você teme. Ele transforma ambientes hostis em pontes invisíveis que levam você ao próximo capítulo da sua história. O cesto flutuando sobre o rio ensina que Deus governa até mesmo onde os olhos não alcançam. Enquanto o bebê dorme, Deus trabalha. Enquanto a mãe chora, Deus articula. Enquanto o decreto ecoa, Deus rompe suas consequências. Assim como o Nilo não teve poder para engolir Moisés, aquilo que tenta arrastar você também não terá autoridade final. A pergunta que surge é inevitável. Como Deus transforma instrumentos de opressão em caminhos de proteção? Ele faz isso revelando que seu domínio não está limitado ao ambiente, ao tempo ou aos poderes humanos. Ele controla as águas, os movimentos, os olhares e até as intenções que parecem fortuitas. Ele guia aquilo que flutua, sustenta aquilo que ameaça afundar e decide onde cada detalhe vai chegar. A proteção divina não se manifesta apenas na ausência de perigo, mas na condução perfeita dentro dele. A soberania invisível não é percebida por quem tenta controlar, mas por quem se rende à vontade de Deus. O mini payoff deste capítulo revela algo essencial. A água não afoga quem Deus está levantando. O rio que engoliu tantos recém-nascidos se torna o caminho que leva Moisés para o centro do palácio. O ambiente que parecia condenado se torna o berço onde o propósito é moldado. Isso significa que aquilo que ameaça você hoje pode estar sendo usado por Deus para impulsionar o propósito que Ele plantou em sua vida. Não existe caos que escape da mão dele. Não existe correnteza que ultrapasse seus limites. A ponte para o próximo capítulo aprofunda esse entendimento. Se o rio não teve poder sobre Moisés, o que dizer de sua formação dentro do próprio Egito? O menino que deveria morrer se torna príncipe entre aqueles que o queriam destruir. Agora veremos como Deus molda futuros libertadores dentro de ambientes que, humanamente, jamais produziram liberdade. A educação egípcia e o silêncio de Deus. Nem todo silêncio divino significa ausência.
Quando Moisés é acolhido pela filha de Faraó e cresce dentro do palácio, ele passa a receber a mais sofisticada educação da época. O Egito era um centro intelectual admirado por sua arquitetura, matemática, medicina, astronomia e estratégias militares. A formação de um príncipe incluía escrita hieroglífica, leitura de manuscritos sagrados, artes de governança e disciplina física. Tudo isso moldava jovens destinados a servir a um império que adorava ídolos e acreditava que seus governantes eram médiuns entre o céu e a terra. Nesse ambiente espiritual e culturalmente distante do Deus de Israel, Moisés passa anos sem relatos de experiências diretas com o Senhor. É um período longo de silêncio. Contudo, silêncio não é abandono, é lapidação. A presença de Moisés no palácio revela que Deus não evita ambientes desafiadores, mas os utiliza como ferramentas de preparo. Todo o conhecimento que ele adquiriu no Egito seria usado no futuro para liderar um povo no deserto, enfrentar autoridades, registrar leis e conduzir nações. A arqueologia confirma que as escolas reais egípcias eram reservadas para poucos e que o treinamento moldava a capacidade de administrar crises, compreender política e interpretar símbolos culturais. Deus permitiu que Moisés tivesse acesso a tudo isso, não para torná-lo egípcio, mas para prepará-lo para um tipo de liderança impossível para alguém sem essa formação. A aparente contradição se converte em propósito quando vista pela perspectiva divina. Apesar do privilégio intelectual, Moisés também experimenta um profundo vazio espiritual. Há anos de silêncio onde Deus não fala, não aparece e não se revela de maneira direta. Esse silêncio, porém, é pedagógico. Ele ensina percepção, humildade e dependência. O silêncio divino prepara o coração para reconhecer a voz que realmente importa. No Egito, Moisés aprende a viver cercado de vozes humanas, conselhos reais, disputas políticas e rituais religiosos. E é nesse ambiente barulhento que Deus o treina a distinguir o verdadeiro do falso, o eterno do passageiro, o espiritual do cultural. Nada no palácio era suficiente para preencher o espaço que somente Deus poderia ocupar. É necessário compreender que Deus lapida antes de revelar. Ele conduz Moisés a um aprendizado que nenhum hebreu escravizado teria acesso. Cada disciplina estudada, cada cerimônia observada e cada responsabilidade assumida formam o alicerce de um chamado que ainda está oculto. Moisés cresce entre deuses falsos, mas será o homem que no futuro ouvirá o Deus verdadeiro falar do meio de uma sarça. Ele observa monumentos erguidos pela força de um império, mas será o instrumento de um Deus que liberta pela força do Espírito. Tudo o que parece desconectado agora será essencial quando Deus abrir o próximo capítulo da história. A tensão desse período está no contraste entre o que Moisés sente internamente e o que vive externamente. Ele pertence ao palácio, mas não se encaixa nele. A identidade hebraica pulsa dentro dele, mesmo quando tudo ao redor o molda como egípcio. Esse conflito revela um princípio espiritual profundo. Deus preserva identidades, mesmo em ambientes que tentam apagá-las. A provação silenciosa forja convicção. Quanto mais Moisés aprende sobre o Egito, mais entende que não pertence a ele. A ausência de manifestações divinas não significa que Deus desistiu, mas que está trabalhando no nível mais profundo da alma, onde palavras não alcançam. A pergunta que emerge desse capítulo é direta. Por que Deus não falou com Moisés nesse período? Porque existem fases em que Deus constrói estrutura antes de revelar direção. Ele prepara o instrumento antes de entregar a missão. O silêncio não é rejeição, mas lapidação interna para suportar o peso do chamado.
Quando Deus finalmente falar, Moisés reconhecerá a diferença entre a voz do palácio e a voz do Altíssimo. O mini payoff torna tudo mais claro. Deus molda antes de revelar. Ele prepara a mente, afia a percepção, fortalece a consciência e constrói a maturidade necessária para enfrentar batalhas futuras. O silêncio que você vive talvez não seja ausência, mas preparação. A ponte para o próximo capítulo nos leva ao momento em que tudo muda. O homem treinado como príncipe enfrentará uma crise que expõe sua fragilidade e o conduz a uma fuga aparentemente desastrosa. Agora, veremos como Deus transforma colapsos pessoais em portas para o próximo nível do propósito. A fuga para Midian. O propósito interrompido. O que parece fracasso pode ser o início do chamado. Depois de anos sendo moldado no coração do Egito, Moisés toma uma decisão impulsiva que altera completamente o curso de sua vida. Ao ver um hebreu sendo espancado por um egípcio, ele reage movido por uma mistura de indignação, identidade reprimida e senso de justiça. Ação correta, método errado. Propósito legítimo, execução precipitada. Ele tenta defender seu povo antes de Deus lhe entregar a missão. O resultado é devastador. Moisés se torna um fugitivo, rejeitado pelos egípcios e desconfiado pelos hebreus. O homem que cresceu como príncipe agora corre para salvar a própria vida. Esse momento de colapso pessoal revela um padrão espiritual profundo. Quando Deus quer transformar identidade, Ele muitas vezes desmonta o que construímos com nossas próprias forças. A fuga de Moisés não é apenas geográfica, é emocional, espiritual e existencial. Tudo o que ele achava que era se quebra. Ele deixa para trás privilégios, título, segurança, formação e toda a estrutura que definia sua vida. A Bíblia descreve essa transição com simplicidade, mas a profundidade desse evento é imensa. Moisés entra em Midian sem nada que o Egito lhe deu. Ele carrega apenas o peso da culpa, a dor da rejeição e o silêncio de Deus. O deserto se torna a paisagem externa que representa o esvaziamento interno. E é nesse esvaziamento que Deus começa a reconstruir o que de fato importa. Midian é o laboratório de Deus para identidades feridas. Os estudiosos indicam que Midian era uma região vasta, árida, marcada por tribos nômades e cultura simples. Arqueologicamente sabemos que era uma terra distante do poder egípcio, um local onde princesas, soldados ou escribas não tinham qualquer valor. Ali, Moisés se torna invisível. E é justamente essa invisibilidade que prepara o libertador. Deus retira Moisés do centro do império mais influente de sua época e o coloca em um cenário que não exige inteligência política nem conhecimento militar, mas humildade. O deserto ensina lições que palácios não conseguem ensinar. Ele corrige percepções antes de corrigir caminhos. O choque espiritual desse capítulo é evidente. No Egito, Moisés cresceu cercado por grandeza humana. Em Midian, ele aprende grandeza diante de Deus. No Egito, ele foi treinado para liderar. Em Midian, aprende a servir. No Egito, teve educação formal. Em Midian, aprende disciplina interior. Essa reconstrução é tão profunda que Jesus, séculos depois, revelaria o mesmo padrão aos seus discípulos. Antes de governar, é necessário morrer para aquilo que se pensa ser. O deserto não é punição, mas a oficina de Deus para os que Ele escolhe usar. A tensão desse momento está na sensação de que o propósito foi interrompido. Moisés acreditava que estava pronto para defender seu povo. Deus sabia que ele ainda não estava preparado para libertá-lo. O aparente fracasso se torna ferramenta. A culpa que o persegue se torna parte do processo de quebrantamento. A sensação de inutilidade abre espaço para a fé que não depende mais de habilidade humana. Deus remove o excesso para revelar o essencial.
Muitas vezes, quando você acha que perdeu tudo, Deus está apenas eliminando o que nunca sustentaria o chamado que vem adiante. A pergunta que nasce deste capítulo confronta a alma. Por que a provação começa justamente quando tudo parecia estabilizado? Porque estabilidade não é o mesmo que maturidade. Deus permite abalos quando precisa realinhar o destino. Ele interrompe trajetórias que pareciam seguras para abrir caminhos que conduzem ao verdadeiro propósito. O que parece atraso é proteção. O que parece queda é preparação. Muitos olham para suas crises como fim, mas Deus as vê como reinício. O mini payoff revela a essência deste capítulo. O deserto corrige percepções antes de corrigir caminhos. Deus usa crises para ajustar visão, identidade e postura. O homem que fugiu será o mesmo homem que retornará para confrontar o império mais poderoso de sua geração, mas somente depois de ser moldado em silêncio, longe dos holofotes. O processo é invisível, mas fundamenta tudo o que virá. A ponte para o próximo capítulo nos conduz ao momento em que o silêncio termina. Agora, no meio de um terreno árido, Deus abrirá sua voz em fogo. O homem que fugiu descobrirá que não estava sendo abandonado, mas conduzido ao lugar exato onde Deus reacenderia seu chamado. A sarça ardente e o Deus que reacende chamados. Deus só revela fogo a quem sobreviveu ao frio interno. Depois de anos vivendo em Midian, afastado do Egito, longe do povo hebreu e distante de qualquer expectativa de liderança, Moisés parece ter se resignado a uma vida comum. Ele se torna pastor de ovelhas, função simples e silenciosa, muito distante da formação de um príncipe. Nesse cenário aparentemente comum, algo extraordinário acontece. Ao conduzir o rebanho pelo deserto, Moisés avista uma sarça em chamas que queimava sem ser consumida. Um fenômeno que desviaria qualquer olhar, mas que foi visto apenas por quem estava pronto para perceber. O fogo de Deus sempre aparece diante dos que foram quebrados o suficiente para reconhecer sua necessidade. A sarça ardente representa o momento exato em que Deus decide romper o silêncio de décadas. Ele fala não em um palácio, mas em um deserto. Não diante de multidões, mas diante de um homem que acreditava não ter mais propósito. O fogo não consome a sarça porque não é um espetáculo, é uma convocação. É a manifestação da presença divina que revela que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó estava pronto para transformar o exilado em libertador. Essa teofania mostra que o chamado não nasce da autoconfiança humana, mas da iniciativa soberana de Deus. É Ele quem acende o que estava apagado. É Ele quem desperta aquilo que o tempo tentou enterrar. A arqueologia indica que a região do Sinai era habitada por tribos nômades e repleta de montes secos, onde vegetações pequenas eram comuns. Uma sarça queimando não seria incomum, mas uma sarça queimando sem se consumir seria um sinal impossível de ignorar. Deus utiliza elementos comuns do cotidiano para revelar sua presença de forma incomum. Ele não precisa de monumentos grandiosos para manifestar sua glória. Basta o que está ao alcance de Moisés. Isso mostra que Deus não espera cenários especiais para reacender chamados. Ele age no terreno em que você está, usando aquilo que já existe ao redor para revelar que chegou a hora da transformação. Quando Moisés se aproxima, Deus o chama pelo nome. Aquele que fugiu, achando que sua história tinha sido encerrada, agora escuta a voz que define identidade. O chamado não começa com tarefas, mas com reconhecimento. Deus não diz o que Moisés deve fazer antes de afirmar quem Moisés é. E isso revela uma verdade essencial. Deus reacende chamados quando a pessoa está quebrada o suficiente para não depender mais de si mesma.
Moisés, que um dia tentou libertar seu povo pela força, agora treme diante da presença divina. Sua resposta imediata é sentir-se incapaz. Ele diz que não é eloquente, que não sabe falar, que não é a pessoa certa. Mas é exatamente isso que Deus queria ouvir. A incapacidade humana abre espaço para a capacidade divina. A sarça ardente confronta a velha identidade de Moisés e o chama para uma nova missão. O período em Midian não havia sido perda, mas preparo. Deus revela que viu a aflição de seu povo e que ouviu o clamor dos hebreus. Contudo, ele decide enviar Moisés para ser instrumento na realização desse plano. Esse momento é o divisor de águas entre a história pessoal e o destino coletivo. O chamado individual nunca existe para fins individuais. Ele sempre aponta para o que Deus quer fazer na vida de muitos. Por isso, Deus reacende algo que Moisés acreditava estar completamente apagado. Ele restaura propósito onde Moisés só via fracasso. A pergunta que nasce aqui é transformadora. Como Deus reacende algo que você achou perdido? Ele faz isso lembrando você quem Ele é. Deus não reacende propósitos a partir da sua força, mas a partir da revelação da sua presença. A sarça ardente não apenas chama Moisés para voltar ao Egito, ela o convida a ver que Deus é santo, soberano e absolutamente capaz de cumprir o que Ele promete. É a visão de Deus que reacende aquilo que o tempo tentou apagar. É a presença divina que redefine temores, reestrutura convicções e restaura coragem. O mini payoff deste capítulo mostra que o fogo de Deus não destrói, purifica. Ele não surge para apagar Moisés, mas para reacender o que havia sido preparado desde o início. O frio interno que o deserto havia produzido se torna o solo ideal para o fogo da revelação divina. O mesmo Moisés que fugiu agora é convidado a retornar, não por coragem própria, mas pela autoridade daquele que o enviou. A ponte para o próximo capítulo nos leva a um terreno ainda mais profundo. Se a sarça revelou o Deus que chama, agora veremos o Deus que envia. O confronto com Faraó mostrará que a provação não acontece apenas no ambiente externo, mas também na resistência que confronta o que Deus deseja realizar através de você. O confronto com Faraó e a provação invisível. Sua luta não é apenas com o que você vê. Quando Moisés retorna ao Egito, ele não volta como o príncipe que um dia foi, nem como o fugitivo que deixou para trás uma vida em ruínas. Ele volta como alguém enviado por Deus. Contudo, a missão que recebe não se realiza instantaneamente nem com facilidade. O primeiro encontro com Faraó revela uma verdade espiritual que atravessa gerações. Quando Deus acende um propósito, a resistência surge para testar suas raízes. Moisés chega com uma ordem divina, mas encontra um coração endurecido, uma estrutura de poder impenetrável e um sistema espiritual que se opõe frontalmente à vontade do Senhor. A provação invisível começa aqui, não quando você enfrenta o problema, mas quando percebe que o problema resiste ao que Deus ordenou. O silêncio que antes moldou Moisés agora abre espaço para a voz de Deus que o dirige passo a passo. Ele fala com Faraó com a autoridade do Eu Sou, porém o império mais poderoso da época se recusa a ouvir. A tensão aumenta quando, em vez de aliviar a carga dos hebreus, Faraó a torna ainda mais pesada. O povo sofre mais, reclama e culpa Moisés pela piora da situação. Esse momento revela que obedecer a Deus não significa que tudo mudará imediatamente. Muitas vezes, a obediência inaugura a fase mais difícil do processo. Quando Deus diz para avançar, o inimigo tenta recuar o máximo possível. A luta não é apenas contra o que é visível, mas contra aquilo que se movimenta nas profundezas espirituais. Arqueologicamente e historicamente, sabemos que os faraós se consideravam divinos. Eles eram vistos como representantes dos deuses na terra, mediadores entre o céu e a ordem do cosmos.
Por isso, permitir que Moisés libertasse os hebreus não era apenas perder trabalhadores, mas admitir que o Deus de Israel era maior do que todas as divindades do Egito. O conflito, portanto, não é político, mas teológico. O confronto entre Moisés e Faraó é, essencialmente, um confronto entre o Deus verdadeiro e uma estrutura espiritual construída para imitar divindade. Cada recusa de Faraó carrega uma mensagem espiritual. Há forças que resistem ao plano de Deus antes que ele manifeste sua glória. A resistência do Egito expõe a força da promessa. Quando o coração de Faraó se endurece, muitos imaginam que Deus está sendo impedido, mas, na verdade, esse endurecimento revela o cenário perfeito para mostrar seu poder. Se Faraó tivesse cedido de imediato, a libertação de Israel teria sido vista como conquista humana e não como obra divina. Deus permite a resistência não para atrasar o propósito, mas para amplificar sua glória. A provação, então, se torna parte essencial da revelação. Moisés aprende que não está lutando contra um rei, mas contra uma estrutura espiritual que precisa ser derrubada para que o povo seja libertado de verdade. A luta externa revela também a luta interna. Moisés precisa enfrentar seus medos, inseguranças e a sensação constante de incapacidade. A cada recusa de Faraó, Moisés é levado a voltar para a presença de Deus. Ele descobre que o propósito não se sustenta no chamado, mas na dependência contínua. O confronto se torna uma escola espiritual. A missão não anda pela força de Moisés, mas pela direção de Deus. Isso ensina que a provação invisível dentro de você é tão importante quanto a batalha que acontece do lado de fora. Deus molda o mensageiro enquanto enfrenta o inimigo. Nada é desperdiçado. A pergunta que nasce desse capítulo é crucial. Por que Deus endurece corações em vez de simplesmente removê-los? Porque Ele quer revelar não apenas que é poderoso, mas que é soberano. Ele demonstra que controla até mesmo a oposição. O endurecimento de Faraó não é obstáculo, mas ferramenta. Deus usa a resistência para revelar seu caráter, seu poder e sua fidelidade. Cada recusa aproxima Israel da libertação final. Cada resistência externa fortalece Moisés internamente. Cada aparente derrota prepara terreno para uma vitória maior. O mini payoff deste capítulo revela uma verdade libertadora. A resistência expõe a força da promessa. Quando Faraó diz não, Deus está preparando o momento do sim. Quando o caminho parece obstruído, Deus está levantando o cenário para que sua intervenção seja incontestável. A provação invisível não prova sua fraqueza, mas a grandeza daquilo que Deus está construindo dentro de você. A ponte para o próximo capítulo nos leva até o ponto em que o confronto se intensifica. Agora, veremos como Deus começa a derrubar, uma por uma, as colunas espirituais que sustentavam o Egito. E como cada praga revela não apenas juízo, mas libertação. As 10 pragas e a justiça que precede a libertação. Antes da porta se abrir, Deus desmonta ídolos. O início das pragas marca um ponto decisivo na história de Israel e do Egito. O conflito que parecia apenas político, agora se revela espiritual. Cada praga não é um desastre aleatório, mas um golpe preciso contra uma divindade egípcia, um desmonte meticuloso das crenças que sustentavam um império inteiro. O Egito acreditava controlar o Nilo, o clima, a fertilidade, o sol e até a morte. Deus desmonta esses pilares um a um, não apenas para julgar uma nação opressora, mas para revelar a Israel que o Senhor que os chamava era maior do que qualquer força visível ou invisível. A justiça que precede a libertação não é apenas intervenção divina, mas revelação do verdadeiro Deus. A primeira praga transforma o Nilo em sangue, atingindo diretamente o deus Hapi, responsável pela vida proporcionada pelo rio. Isso não é coincidência, é afirmação.
O que sustentava o Egito se torna sinal de juízo. Em seguida, rãs, piolhos e moscas cobrem a terra, desafiando ídolos que prometiam equilíbrio e fertilidade. Com isso, Deus mostra que controla até os menores elementos da criação. A praga que atinge o gado confronta Apis, o deus touro. A praga das úlceras desmonta divindades da saúde. A chuva de fogo e granizo confronta divindades meteorológicas. As trevas desafiam diretamente Ra, o deus Sol, considerado o maior entre os deuses egípcios. Cada golpe revela que o Senhor não está apenas libertando Israel, mas revelando quem ele é. A arqueologia confirma que os egípcios viam cada fenômeno natural como manifestação de vida espiritual. Por isso, as pragas eram uma mensagem direta aos corações e crenças do império. Elas não eram apenas punições, mas declarações teológicas. Deus estava removendo não apenas o poder político do Egito sobre Israel, mas também o poder espiritual. A libertação verdadeira exige que ídolos caiam. Deus não permite que seu povo saia carregando dentro de si aquilo que os oprimiu. Por isso, antes de conduzir Israel para fora, ele expõe a fraqueza dos deuses que eles temeram por gerações. A aprovação se torna uma revelação sobre quem realmente é digno de confiança. A atenção desse capítulo não está apenas no Egito, mas em Moisés e no próprio povo. Cada praga aumenta a pressão sobre Faraó, mas também aprofunda a responsabilidade de Moisés. Ele precisa retornar repetidamente ante um rei que o despreza, sabendo que sua obediência será recebida com hostilidade. Israel, por outro lado, começa a perceber que está diante de um Deus que age com precisão, mas que também exige fé. Em Gozém, onde viviam os hebreus, as pragas não atingem o povo escolhido. Esse detalhe não apenas os protege, mas reforça a diferença entre os que pertencem ao Senhor e os que resistem à sua voz. Esse processo espiritual se reflete na vida de quem passa por provações profundas. Antes de abrir portas, Deus derruba fortalezas internas. Antes de conduzir à vitória, Ele remove aquilo que obscurece a visão. Muitas vezes na sua vida, o processo da libertação começa não pela saída, mas pela desconstrução. Deus expõe hábitos, medos e crenças que serviram de ídolos silenciosos. Ele derruba dependências que você pensava controlar. Ele traz à tona áreas que precisam ser purificadas. O confronto com Faraó mostra que Deus trata não apenas do ambiente ao redor, mas do coração que precisa ser fortalecido para suportar a jornada. A pergunta que surge neste capítulo é crucial. O que Deus precisa desmontar em você antes da saída? Essa pergunta vai fundo porque revela o padrão divino. Deus não conduz pessoas para territórios novos carregando pesos antigos. Ele remove, purifica, expõe e ilumina para que a libertação seja sólida. A justiça divina não é apenas correção contra o inimigo, mas purificação para o seu povo. Ele desmonta ídolos para erguer fé, derruba fortalezas para restaurar identidade, retira falsas seguranças para plantar confiança verdadeira. O mini payoff deste capítulo revela uma verdade essencial. A libertação sempre alcança aqueles que passam pela purificação. As pragas não foram apenas sinais de juízo, mas sinais de que Deus estava abrindo caminho para Israel caminhar livre, limpo e consciente do Deus que os guiaria no deserto. Antes que o povo saísse do Egito, o Egito precisava sair do coração do povo. Esse é o padrão divino em toda provação profunda. A ponte para o próximo capítulo nos leva ao ápice desse confronto. A última praga revelará um mistério que atravessa séculos e aponta diretamente para Cristo. Agora veremos como o sangue no umbral se torna a chave de toda a libertação verdadeira. O sangue no umbral e o mistério da substituição. Toda saída verdadeira começa com sangue.
Quando as pragas atingem seu ponto final, Deus anuncia a última intervenção, a mais profunda, a mais simbólica e a mais profética de todas. A morte dos primogênitos não é apenas uma punição ao Egito, mas uma declaração espiritual que ecoa por toda a Escritura. O Senhor ordena que cada família hebreia sacrifique um cordeiro sem defeito, aplique o sangue nas laterais e na parte superior da porta, e permaneça dentro de casa durante a noite. O sangue no umbral se torna o sinal que define quem pertence ao Senhor e quem permanece sob juízo. Nesse ato simples, Deus revela uma verdade eterna. A vida do inocente substitui a morte do culpado. O Cordeiro Pascal não era apenas um animal, mas uma sombra profética do sacrifício perfeito de Cristo. A substituição é o coração da mensagem bíblica. O inocente morre no lugar do que deveria morrer. A vida é preservada porque alguém puro paga o preço que o pecador não poderia pagar. Quando o anjo da morte passa pelo Egito, ele não examina o caráter, o comportamento ou o mérito de cada pessoa. Ele procura o sangue. Onde há sangue, há vida. Onde não há sangue, há juízo. Esse detalhe revela algo fundamental para a espiritualidade cristã. Salvação não é conquista, é cobertura. Não é mérito humano, é intervenção divina. A arqueologia mostra que os egípcios valorizavam profundamente o primogênito. Ele representava continuidade de linhagem, força familiar e herança espiritual. Quando o primogênito era atingido, uma família inteira era golpeada em sua estrutura. Por isso, essa última praga não atinge apenas casas, mas a própria espinha dorsal da cultura egípcia. Deus toca no ponto mais sensível para revelar que nenhum poder humano consegue se sustentar diante da santidade divina. O sangue no umbral, portanto, não era apenas um sinal de proteção, mas uma ruptura espiritual. Enquanto o Egito enfrenta juízo, Israel aprende que libertação exige vida derramada em favor de alguém. A tensão deste capítulo é intensa. A noite da Páscoa é um momento de silêncio carregado de temor. As famílias permanecem dentro de casa, à espera do que Deus fará. Lá fora, o Egito mergulha em lamento. Dentro de cada lar hebreu, o sangue do cordeiro declara que Deus faz distinção entre o seu povo e aqueles que resistem à sua voz. Moisés, que havia enfrentado Faraó inúmeras vezes, agora contempla a mão de Deus agindo sem resistência humana. Esse momento revela que há batalhas que o homem enfrenta e há batalhas que pertencem exclusivamente ao Senhor. A libertação não vem da força, mas do sangue. Esse fundamento espiritual é refletido diretamente na jornada cristã. Há áreas da vida que só são transformadas quando você se coloca sob a cobertura de Cristo. Esforço humano não substitui rendição. Estruturas emocionais não substituem arrependimento. Apenas o sangue do Cordeiro remove condenação, culpa, passado e sentença. A provação que parecia insuportável se torna o cenário onde Deus marca o início de algo novo. O sangue no umbral revela que, antes de Deus conduzir você para fora de um ciclo, Ele precisa garantir que você está coberto pela vida que sustenta toda a libertação. A pergunta que emerge desse capítulo é profunda. Qual área da sua vida ainda precisa ser coberta pelo Cordeiro? A libertação não é parcial. Deus não liberta pessoas pela metade. Ele exige entrega completa, porque deseja transformar completamente. Assim como o sangue marcou a porta inteira, a cobertura espiritual deve abranger todas as partes da sua vida. Nada que permanece fora da submissão a Cristo pode ser verdadeiramente libertado. O mini payoff deste capítulo é claro. A morte passa onde Cristo permanece. O sangue não apenas protege, ele define destino. Ele comunica que a libertação está acontecendo não porque você é forte, mas porque Deus é fiel.
O sangue no umbral prepara a saída, mas também prepara o coração. Ele ensina que a luta não é vencida pela sua força, mas pela fidelidade de Deus. A ponte para o próximo capítulo nos leva diretamente ao momento mais cinematográfico da história do Êxodo. Agora que o povo está coberto pelo sangue, veremos como Deus abre um caminho onde a geografia dizia que não havia saída. O mar que parecia barreira se tornará porta. O mar vermelho e a porta impossível. Deus cria caminhos onde a geografia diz não. Depois da noite marcada pelo sangue, os hebreus finalmente deixam o Egito. Porém, o processo de libertação não se completa no momento da saída. Deus os conduz por uma rota inesperada, não pela estrada mais curta, mas pelo caminho mais improvável. Eles chegam diante do Mar Vermelho, uma barreira natural intransponível, enquanto o exército egípcio, arrependido de ter deixado os escravos partirem, avança rapidamente para capturá-los. O cenário se torna um retrato perfeito de situações em que o passado parece mais rápido do que o futuro, e o presente se transforma em um estreito, onde não há como recuar nem como avançar. É exatamente aqui que Deus escolhe revelar sua glória de forma mais clara. A tensão desse momento é quase palpável. O povo, que havia visto Deus agir no Egito, sente o pânico tomar conta. Eles veem o mar fechado à frente e o exército furioso atrás. As emoções explodem. A lógica desmorona. A fé vacila. Essa reação humana revela que, mesmo após grandes milagres, o coração ainda luta para confiar quando se vê encurralado. Moisés, porém, permanece firme. Ele escuta a voz de Deus em meio ao caos. O Senhor ordena que avance, mesmo sem haver um caminho aparente. É nesse comando que reside a profundidade espiritual deste capítulo. Deus não pede para o seu povo esperar que o mar abra. Ele pede que se coloque em movimento antes da abertura. O milagre acompanha o passo de fé. Pesquisas arqueológicas e estudos geográficos sugerem que existiram rotas no Golfo de Suez e no Golfo de Aqaba que poderiam comportar uma travessia caso o vento ou um fenômeno natural atuasse de maneira extrema. Porém, nenhuma dessas explicações remove o elemento central, a intervenção divina. Não importa se o vento abriu a água, se a terra secou milagrosamente ou se o mar se ergueu como muralhas. A Escritura é clara ao afirmar que foi a mão do Senhor que fez o caminho surgir. A arqueologia pode explicar o cenário. A teologia explica o propósito. Deus não apenas escolheu um momento. Ele escolheu um lugar onde o impossível seria o único palco possível para sua manifestação. O mar se divide e o povo caminha por terra seca. Não lama, não terreno escorregadio, mas solo firme. Esse detalhe revela que Deus não realiza milagres pela metade. Ele prepara o caminho com perfeição para que a passagem seja segura. O povo atravessa entre paredes de água, uma cena que ecoa séculos de ensinamentos espirituais. Deus não remove a água, ele transforma a água em muralha. Ele não elimina a ameaça, ele a converte em testemunho. A provação que parecia que iria engolir você pode se tornar a própria estrutura que Deus usa para conduzir você ao outro lado. A presença do inimigo faz parte do milagre. Enquanto Israel atravessa, o exército de Faraó decide seguir o mesmo caminho. Mas aquilo que foi aberto para o povo de Deus não será sustentado para aqueles que os perseguem. O mar se fecha sobre os egípcios, revelando não apenas libertação, mas justiça. A travessia não é apenas saída, é separação definitiva entre passado e futuro. Esse momento mostra que Deus não apenas abre portas, ele fecha ciclos. Aquilo que perseguia Israel não teria mais poder para alcançá-los. A pergunta espiritual que nasce deste capítulo é profunda. Qual mar Deus está prestes a abrir diante de você?
Existem situações em que a única saída visível é a intervenção divina. Não é falta de fé admitir que você não consegue avançar. A fé verdadeira surge quando você reconhece que Deus pode fazer o que sua força não alcança. O Mar Vermelho representa os momentos em que Deus transforma barreiras em passagens, impossibilidades em testemunhos e desespero em confiança renovada. O mini payoff deste capítulo revela um padrão divino. O impossível é o cenário preferido de Deus. Ele não atua apenas em lugares onde suas habilidades são suficientes. Ele atua onde apenas o sobrenatural é capaz de sustentar o futuro. O povo atravessa e, ao olhar para trás, vê o mar engolir aquilo que antes os aterrorizava. A provação se torna memória de libertação. O terror se torna cicatriz de vitória. O inimigo se torna ruído distante que não tem mais poder sobre o destino deles. A ponte para o próximo capítulo nos leva ao coração da formação espiritual de Israel. Agora que passaram pelo mar, eles descobrirão que o deserto não é castigo, mas uma escola onde Deus revela que sua presença é melhor do que qualquer recurso humano. O deserto e a escola da dependência. Deus remove a abundância para revelar o sustentador. Depois da travessia do Mar Vermelho, Israel finalmente deixa para trás o Egito, mas ainda não está pronto para entrar na terra prometida. O povo precisa passar por um processo que nenhum milagre instantâneo substitui. A libertação física aconteceu de um dia para o outro, mas a libertação interior exige uma jornada inteira. O deserto não é punição. É treinamento. É a sala de aula onde Deus ensina lições que nenhum palácio, nenhuma cidade e nenhuma abundância seriam capazes de ensinar. É nesse território árido, onde cada passo exige esforço, que Israel descobre que a presença de Deus vale mais do que qualquer recurso humano. A tensão deste capítulo começa quando o povo percebe que a falta de comida e de água não é um acidente geográfico, mas parte do processo divino. Eles chegam a lugares secos, onde a expectativa natural é encontrar escassez. A reação imediata é reclamar. A liberdade, que parecia tão gloriosa ao sair do Egito, agora parece frágil. O coração do povo é exposto. A abundância do Egito os sustentava externamente, mas não moldava a fé internamente. No deserto, Deus remove os apoios visíveis para revelar o único apoio verdadeiro. A fome e a sede se tornam ferramentas espirituais que confrontam a confiança humana e tornam visível a dependência que Deus deseja despertar. A arqueologia mostra que as regiões percorridas no deserto do Sinai são marcadas por cadeias montanhosas, vales estreitos, poucos pontos de água e longos períodos de calor intenso. É um território onde nenhuma grande civilização se estabeleceu de forma permanente. E é justamente em um lugar assim que Deus decide revelar sua provisão diária. Maná cai do céu. Água brota de rocha, a nuvem guia de dia, a coluna de fogo protege à noite. Milagre após milagre ensina que, no deserto, sobrevivência não é fruto de força, mas de fidelidade divina. É nesse ambiente que Deus confronta o coração do povo e revela que a verdadeira libertação acontece quando aprendem a confiar não no que têm, mas no Deus que os chama. A jornada também revela algo sobre o caráter humano. Quando Deus remove aquilo que dava segurança, surge a tentação de olhar para trás. Israel começa a idealizar o Egito, esquecendo da escravidão e lembrando apenas dos alimentos que tinham. Esse conflito espiritual é familiar a todos que passam por provações. Quando a escassez aparece, a mente tenta voltar ao que era familiar, mesmo que fosse destrutivo. A provação revela a antiga escravidão interna que precisa ser curada. Deus não leva Israel ao deserto para que sintam falta do Egito, mas para que percebam que o Egito nunca foi fonte de nada.
O deserto revela que aquilo que parecia suprir era apenas uma prisão disfarçada. A dependência que Deus ensina no deserto é radical. Ele não dá alimento para a semana, mas para o dia. O maná apodrece se for acumulado. A lição é clara: confiança diária, dependência diária, obediência diária. Deus não quer ser Deus apenas dos grandes milagres, mas do pão que cai todas as manhãs. Ele treina seu povo para que aprenda a confiar na provisão do céu, em vez de se apoiar em seus próprios cálculos. Essa é a essência espiritual da provação. Ela remove o excesso para revelar aquilo que realmente sustenta. A pergunta que surge é profunda e direta. O que sua provação atual está ensinando sobre dependência? Existem períodos da vida em que Deus permite falta para revelar fonte. Ele retira aquilo que você considerava garantia para mostrar que Ele é o único que garante futuro. Provavelmente você já experimentou momentos em que recursos se tornaram insuficientes, relacionamentos falharam ou expectativas desmoronaram. Esses momentos não são retrocessos, são convites. Deus usa a escassez para revelar sua suficiência. O mini payoff deste capítulo é claro. Onde falta tudo, Deus se torna tudo. O deserto expõe fraquezas, mas revela força divina. Expõe limitações, mas manifesta provisão. Expõe dependência humana, mas mostra que a dependência em Deus é libertadora. O povo que atravessou o mar agora aprende a atravessar o deserto com a certeza de que Deus não acompanha apenas milagres extraordinários, mas também as necessidades mais simples da vida. A ponte para o próximo capítulo nos conduz ao ponto mais alto da formação espiritual de Israel. Agora que aprenderam dependência, Deus os levará ao Sinai para revelar a voz que transforma identidades e sela alianças eternas. O Sinai e a voz que restaura identidade. Deus fala mais claramente a quem já aprendeu a ouvir. Depois de atravessar o mar e caminhar pelo deserto, Israel chega ao pé do Monte Sinai. O povo que havia experimentado libertação, provisão e proteção, agora se encontra diante do ponto mais crucial de sua formação espiritual. O Sinai não é apenas uma montanha. É o lugar onde o céu toca a terra com tal intensidade que nenhuma estrutura humana pode permanecer de pé da mesma maneira. Deus conduziu Israel até ali não apenas para revelar sua vontade, mas para revelar seu caráter. O Sinai é o palco onde o Senhor se apresenta como o Deus que não apenas liberta, mas define quem seu povo deve ser. A tensão desse capítulo surge logo no início. A montanha está envolta em fumaça, trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa. O som da trombeta divina ecoa com força crescente. Tudo no ambiente comunica a mesma mensagem. Não se trata de um encontro comum. Arqueologicamente, sabemos que montanhas eram vistas por muitos povos antigos como pontos de encontro com o divino. Mas nenhum relato antigo se compara ao que acontece no Sinai. Aqui, o Deus verdadeiro não se limita à imaginação humana. Ele se revela com autoridade, santidade e poder. Moisés sobe a montanha e ali encontra um Deus que fala, instrui, ordena e estabelece aliança. O propósito que começou no Egito agora ganha forma no fogo do Sinai. A voz de Deus no Sinai não é apenas instrução moral, é restauração de identidade. O povo que viveu gerações sob a opressão egípcia não sabia mais quem era. Eles tinham sido moldados por uma cultura escravizante, condicionados por deuses falsos e marcados por humilhações constantes. A escravidão não aprisiona apenas o corpo, mas a mente e o coração. Agora Deus fala para desconstruir tudo o que a opressão havia construído. Cada palavra dita ali tem o propósito de devolver ao povo aquilo que o Egito havia retirado: dignidade, propósito e identidade espiritual. Deus não apenas diz o que eles devem fazer, Ele diz quem eles são, seu povo,
sua herança, seu tesouro. A entrega da lei não é imposição, mas aliança. É Deus dizendo que deseja caminhar com seu povo e que sua santidade não é ameaça, mas proteção. Os mandamentos revelam não apenas o caráter de Deus, mas o caminho para viver em liberdade verdadeira. O Sinai não é sobre controle, mas sobre transformação. Cada mandamento revela que o Deus que libertou Israel do jugo físico também deseja libertá-los de jugos internos. A idolatria, a cobiça, a injustiça, a violência e o orgulho eram cadeias tão perigosas quanto a escravidão do Egito. A voz que ecoa no Sinai não quer apenas conduzir Israel a uma terra, quer conduzi-los a uma nova forma de viver. A arqueologia confirma que civilizações antigas tinham códigos legais estruturados, mas nenhum deles combina justiça, pureza, espiritualidade e revelação como a lei entregue no Sinai. Ela não nasce de debates humanos, mas da voz divina. A presença de Deus naquela montanha inaugura um novo tipo de relacionamento entre o céu e a terra. Moisés, como mediador, recebe instruções que moldariam não apenas uma nação, mas toda a história espiritual da humanidade. O Sinai se torna o ponto onde Deus revela sua proximidade e sua santidade de forma simultânea. Ele está perto o suficiente para falar, mas santo o suficiente para ser temido. A pergunta que emerge neste capítulo é profunda. Que identidade Deus está reconstruindo na sua vida? Assim como Israel, muitas pessoas carregam marcas de ambientes que tentaram moldá-las à força. A aprovação expõe áreas que precisam ser redefinidas pela voz divina. O chamado de Deus não é apenas para libertar você de algo, mas para conduzir você a alguém. Ele fala para restaurar aquilo que foi quebrado. Ele revela sua voz para reconstruir aquilo que se perdeu. O Sinai da sua vida é o momento em que você percebe que Deus não está apenas conduzindo sua jornada, mas moldando seu coração. O mini payoff deste capítulo revela a essência da experiência no Sinai. O Sinai revela quem Deus é e quem você é nele. A identidade que antes estava em ruínas agora recebe forma. A voz de Deus substitui os gritos do passado. A aliança substitui a escravidão. A revelação substitui a confusão. Deus fala não apenas para instruir, mas para restaurar. A ponte para o próximo capítulo nos conduz ao momento mais sensível da história de Moisés. Apesar de ter sido o instrumento usado por Deus para libertar o povo, ele verá a terra prometida apenas de longe. Agora veremos como até as limitações humanas se encaixam no propósito divino que Cristo completará plenamente. A terra prometida, que Moisés viu, mas não entrou. Nem toda promessa é cumprida no nosso tempo, mas todas são cumpridas no tempo de Deus. Depois de conduzir Israel por caminhos impossíveis, enfrentar Faraó, atravessar o mar, interceder pelo povo em momentos críticos e subir ao Sinai para ouvir a voz divina, Moisés chega ao fim de sua jornada terrena diante de uma cena profundamente simbólica. Ele sobe ao Monte Nebo e dali Deus lhe mostra a terra prometida. Uma terra que ele desejou, sonhou, lutou para alcançar, mas onde não colocaria os pés. Esse momento, que poderia parecer derrota, na verdade revela uma verdade espiritual profunda. A obra de Deus na vida de alguém sempre aponta para algo maior do que a própria pessoa. A tensão deste capítulo nasce da aparente contradição. O homem que liderou uma nação inteira não entra na promessa. Apesar de sua fidelidade, seus sacrifícios e sua obediência, Deus determina que sua missão termina ali. Moisés vê, mas não atravessa. Arqueologicamente, sabemos que o Monte Nebo oferece uma vista panorâmica real sobre toda a região de Canaã. Ele podia observar montes, vales, cidades e terras que Deus havia prometido a Abraão séculos antes. A visão não era apenas geográfica,
mas espiritual. Deus estava mostrando que a promessa era real, mesmo que a conclusão da jornada não dependesse de Moisés. Esse momento revela uma dinâmica divina que desafia nosso entendimento. Deus cumpre suas promessas mesmo quando não as vivemos inteiramente da forma como imaginamos. O significado desse acontecimento vai além da biografia de Moisés. Ele revela que o propósito de Deus não está limitado à vida de um indivíduo, mas faz parte de uma história maior que atravessa gerações. Moisés foi o instrumento da libertação, mas a entrada na terra seria conduzida por Josué. Deus honrou Moisés com uma visão, mas confiou outro líder para completar o ciclo. Isso mostra que o propósito divino não é propriedade pessoal, mas uma obra contínua de Deus na humanidade. Moisés não experimentou a promessa, mas preparou uma nação inteira para vivê-la. Essa realidade confronta uma mentalidade comum. O valor da obediência não está apenas no resultado, mas no impacto que ela deixa para além de nós. A profundidade desse capítulo se amplia quando enxergamos o plano maior da redenção. Moisés representa a lei, aquilo que revela o caráter de Deus, mas também aquilo que expõe a incapacidade humana de alcançar a perfeição. Josué, cujo nome em hebraico deriva da mesma raiz de Yeshua, aponta para Cristo, aquele que de fato conduz seu povo à verdadeira promessa. A impossibilidade de Moisés entrar na terra se torna uma mensagem profética. A lei conduz, mas não completa. O esforço humano revela o caminho, mas não o atravessa. Somente Cristo leva o povo de Deus ao destino final. Esse momento transforma tristeza em revelação. Não é fracasso, é anúncio. O destino da humanidade não repousa sobre Moisés, mas sobre o Cordeiro. A jornada de Moisés também revela algo profundo sobre provações pessoais. Existem promessas que você vê, mas não vive completamente. Existem sonhos que Deus permite que seus olhos alcancem, mas que Ele reserva para a próxima geração. Isso não diminui sua importância, pelo contrário, engrandece. A fé que prepara caminhos é tão valiosa quanto a fé que entra neles. Moisés termina sua vida não em derrota, mas em plenitude. Ele cumpriu tudo o que Deus havia determinado para ele. Ele liderou, ensinou, carregou, intercedeu e revelou Deus a um povo inteiro. Sua missão foi completa, mesmo que seus pés não tenham tocado Canaã. A provação que o acompanhou durante toda a jornada se transforma em legado. A pergunta que emerge deste capítulo é profunda e confrontadora. O que a sua provação aponta para algo maior que você? Talvez você esteja construindo algo que Deus usará para abençoar pessoas que você nunca conhecerá. Talvez sua obediência esteja preparando um caminho que só se revelará plenamente depois. Talvez o processo que você vive não tenha a ver apenas com a sua história, mas com o impacto espiritual que suas escolhas gerarão na vida de muitos. Deus não mede propósito pela visibilidade, mas pela fidelidade. O mini payoff deste capítulo revela um padrão eterno. Seu deserto é parte de uma história que Cristo está cumprindo. Moisés viu a terra à distância, mas viu também o cumprimento daquilo que realmente importava. Deus permanecendo fiel à sua promessa. Aquilo que parecia limitação era, na verdade, transição. A promessa não terminou em Moisés. Ela avançou através dele. A história do seu chamado também não termina em você. Ela encontra sentido em Cristo, que completa tudo o que começamos e leva adiante tudo o que nossas mãos não alcançam. A ponte emocional para o final nos conduz à conclusão inevitável. O deserto não é despedida, é formação. A promessa não depende da sua força, mas da fidelidade de Deus. E a provação que você vive hoje é parte de um plano que Cristo já está conduzindo ao destino perfeito. O deserto não é o fim, é o processo. O deserto não é o lugar onde Deus abandona, é o lugar onde Ele revela.
Ao final da jornada de Moisés, fica impossível olhar para sua história como um conjunto de eventos desconexos. Cada detalhe, cada silêncio, cada crise, cada avanço e cada recuo formam um tecido espiritual que aponta sempre na mesma direção. Deus conduz seus filhos por caminhos que moldam o coração antes de moldar o destino. O deserto não é um espaço vazio, mas um ambiente fértil onde a fé se torna madura, onde identidades são restauradas e onde propósitos são purificados. Nada no deserto é desperdiçado. Tudo é convocado pela soberania divina para fazer você enxergar o que realmente sustenta a vida. A jornada de Moisés ensina que a provação nunca é acidental. O nascimento sob ameaça revelou a mão que preserva. O cesto no Nilo mostrou a soberania que atua mesmo quando ninguém percebe. A formação no Egito revelou o silêncio que prepara. A fuga para Midian expôs o colapso que reconstrói. A sarça ardente revelou o fogo que reacende chamados. O confronto com Faraó mostrou que a resistência não diminui o propósito, revela sua força. As pragas desconstruíram ídolos para libertar o coração. O sangue no umbral revelou que toda saída verdadeira depende da substituição perfeita. O mar aberto mostrou que o impossível é o ambiente de Deus. O deserto ensinou dependência. O Sinai restaurou identidade. E a visão da terra prometida revelou que o propósito de Deus é maior do que a vida de qualquer pessoa. A provação que você vive agora carrega a mesma arquitetura espiritual. Talvez você esteja na fase em que o cenário parece ameaçador ou em um rio onde você sente que está sendo levado sem controle. Talvez esteja no silêncio do palácio ou na fuga para um território desconhecido. Talvez esteja diante de uma sarça que chama seu nome ou frente a uma resistência que tenta sufocar sua obediência. Talvez esteja enfrentando desconstruções internas, esperando o sangue que restaura, encarando mares fechados ou caminhando em desertos que revelam sua dependência. Talvez esteja ouvindo a voz de Deus, moldando sua identidade ou enxergando apenas de longe algo que você sonhou durante anos. Em qualquer dessas etapas, o padrão é o mesmo. Deus está formando, conduzindo, purificando e preparando algo que vai além do que você pode ver. O deserto não é o fim. É o processo que prepara você para viver a promessa sem perder o coração. É o ambiente onde Deus se torna tudo quando tudo falta. É o lugar onde a fé deixa de ser teoria e se torna prática, onde a confiança deixa de ser resposta e se torna caminhada, onde a obediência deixa de ser conceito e se torna vida. A provação não é sinal de abandono, mas de cuidado. Deus não desperdiça dores, não ignora lágrimas e não passa indiferente às lutas que marcam sua jornada. Ele utiliza cada uma delas para ajustar sua visão, fortalecer sua fé e alinhar sua história ao que ele já decretou. A jornada de Moisés se encerra diante de uma visão. A sua, porém, continua. Cristo é o cumprimento e a continuidade daquilo que Moisés apenas iniciou. Ele conduz, fortalece, sustenta e completa. Ele transforma desertos em escolas, mares em pontes, lutas em testemunhos e provações em maturidade espiritual. A pergunta final não é quando o deserto termina, mas o que Deus está fazendo dentro de você por meio dele. Quando essa perspectiva se torna clara, o deserto perde seu rótulo de castigo e se torna o ambiente onde Deus prepara você para carregar aquilo que pediu, sonhou ou ainda não imaginou. O deserto não encerra sua história, ele inaugura a transformação que antecede a promessa. E se Deus o conduziu até aqui, ele o conduzirá até o fim.